Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso sobre a moral cristã, que é oferecido pela Diocese de Campina Grande através da Escola Catequética Sede da Sabedoria. Eu convido você a, junto comigo, rezarmos e clamarmos o auxílio do Senhor para que cada palavra que nós ouçamos caia em nosso coração e possa nos converter, nos transformar, nos fazer mais fiéis no caminho de discipulado do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Tu que és Deus de amor e de bondade, nos colocamos diante de Ti como aqueles que desejam aprender, que desejam ouvir de Ti aquilo que vem nos formar, que vem nos edificar, alimento para a nossa alma. Dai-nos, Senhor, como já pedimos, o Teu Espírito para nos conduzir e preparar o nosso coração para bem acolhermos as sementes da boa nova da salvação, do Teu Evangelho, de Teus ensinamentos. E queremos Te suplicar, Senhor, estas graças por meio da poderosa intercessão da Virgem Maria, Tua serva, Tua discípula, Tua filha amada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, é uma alegria ter você em mais uma aula do nosso curso. Esta que será a 24ª aula do nosso caminho formativo. Vamos concluindo com esta aula o terceiro bimestre e a partir da próxima aula nós adentramos no último quarto do nosso curso. Vamos fazer uma breve revisão do que nós vimos na aula anterior, que foi ainda sobre o 7º mandamento. Nós vimos que o homem é o autor, o centro e o fim de toda a vida econômica e social. O ponto decisivo da questão social é que os bens criados por Deus para todos cheguem de fato a todos, segundo a justiça e com a ajuda da caridade. Nós vimos que tudo deve concorrer para o bem comum, toda a criação, todos os bens materiais e espirituais que Deus nos concede deve ter como fim último o bem comum, o bem universal. Vimos também que o valor primordial do trabalho diz respeito ao próprio homem, que dele é o autor e o destinatário. Mediante o seu trabalho, o homem participa na obra da criação e, unido a Cristo, o trabalho pode ser redentor. O trabalho é um dom, o trabalho é um meio também de santificação e ele também nos ajuda a colaborarmos com a economia da salvação, com toda a obra de Deus. Vimos também que o verdadeiro desenvolvimento é o do homem integral. Trata-se de fazer crescer a capacidade de cada pessoa para responder à sua vocação e, portanto, ao apelo de Deus. Então, o homem deve se desenvolver de forma integral, primeiramente na sua relação com Deus, e também no conhecimento de si mesmo,
daqueles que estão mais próximos, né? Uma relação de caridade, de amor, uma relação fraterna com aqueles que estão mais próximos, mas com toda a sociedade, né? Com todo o conjunto dos irmãos, né? Dos seus irmãos. Então, o homem se desenvolve de forma integral na relação com Deus, nas capacidades humanas, na dimensão profissional, na dimensão acadêmica, na maturidade humana. Então, a dimensão econômica e social da vida do homem deve favorecer o seu desenvolvimento integral. O homem não pode ser escravo das relações econômicas, mas o contrário, as relações econômicas devem estar a serviço do homem, a favor do homem todo e de todo o homem. A esmola dada aos pobres é um testemunho de caridade fraterna, é também uma prática de justiça que agrada a Deus. Então, a esmola, a solidariedade, a partilha de bens são meios pelos quais nós vivemos essa dimensão de que os bens estão a serviço do homem. Aquilo que é de propriedade privada não deve somente servir àquele que a possui, mas também deve ter como fim último o bem de todos. Assim como a gente dava o exemplo do relógio, da roupa, da casa, é para o nosso bem, mas para o bem dos outros também, deve estar a serviço do bem comum. Na multidão de seres humanos, sem pão, sem teto, sem residência, como não reconhecer Lázaro, o mendigo esfomeado da parábola? Como não ouvir Jesus quando diz, também a mim o deixaste de fazer? Então, aqueles que possuem bens têm a obrigação de colocá-los a serviço dos irmãos. Tanto cada pessoa como também as empresas, as nações mais ricas devem estar a serviço das nações mais pobres. As empresas devem também favorecer os seus empregados, favorecer a sociedade, socorrer a sociedade nas suas necessidades. Por exemplo, uma cidade que passa por uma catástrofe natural, as empresas que possuem, que comercializam, que fabricam, por exemplo, água mineral, mantimentos, vestes, devem socorrer aqueles que precisam, em casos específicos, em casos gerais. Então, todos são causa segunda da divina providência. Deus é a causa primeira da providência. E cada um de nós, cada uma das instituições, das empresas, dos governos, das nações, enfim, são causa segunda da providência. Deus sempre envia o seu socorro para todos os seus filhos. Se alguns dos seus filhos não recebem estes frutos da providência divina, é porque alguém está retendo esses frutos. Alguém ou alguma instituição que é causa segunda da providência está impedindo este fluxo do amor de Deus que socorre a todos. Deus é amor e Deus ama a todos. Deus é Pai de todos. Então, Deus vai, com certeza, socorrer todos os seus filhos. Ele faz isso através das causas segundas de sua providência, que somos nós. Talvez Deus queira socorrer um pobre que passa em nossa porta através de nós. E se nós retemos, se nós temos uma atitude egoísta, temos uma atitude ensimesmada, aquele socorro de Deus não chegará àquele irmão. Ou seja, nós estamos retendo a providência de Deus que quer alcançar a todos. Então, devemos ter muito cuidado para não termos essa vida egoísta, esta vida, uma vida escrava do comodismo, escrava dos bens, escrava das coisas que passam. Devemos ter uma vida enraizada em Deus e que transborda na caridade fraterna, no socorro aos irmãos. Então, assim concluímos com esta revisão os ensinamentos sobre o 7º mandamento. Nesta 24ª aula, nós vamos tratar do 8º mandamento da lei de Deus. Em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 16, está escrito:
Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. E em Mateus capítulo 5, versículo 33, Jesus ensina: foi dito aos antigos, não faltarás ao que tiveres jurado. Hás de cumprir os teus juramentos para com o Senhor. Então é uma outra perspectiva desse mandamento de não levantar falso testemunho contra o próximo. Esse é o 8º mandamento. O Catecismo ensina: o Antigo Testamento declara: Deus é a fonte de toda a verdade. A sua palavra é verdade, a sua lei é verdade, a sua fidelidade permanece de geração em geração, uma vez que Deus é o verdadeiro, como está escrito em Romanos, na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 4. Deus é o verdadeiro. Os membros do seu povo são chamados a viver na verdade. Se Deus é a verdade, e Ele exerce o seu ser sempre na verdade, aqueles que são membros dele, por meio do batismo, devem obrigatoriamente também viverem na verdade. Porque Deus é verdade, nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Pelo batismo nós somos enxertados em Cristo, a nossa vida é vinculada à vida de Cristo e nós não podemos viver senão na verdade, no amor, na humildade, no serviço e na verdade, porque Deus é verdade e estamos vinculados a Ele. Nossa vida está imersa na vida de Deus por meio do batismo. Então, como cristãos, como discípulos de Cristo, como filhos deste Deus que é verdade, nós somos chamados a todo instante vivermos na verdade do nosso coração, na verdade de Deus. Deus é a verdade. Nós nos submetemos a esta verdade. Nós nos inclinamos amorosamente, de forma filial, a este Deus que é a verdade. Sim, quando nós negamos a realidade, nós negamos a verdade, nós estamos numa postura de rebeldia, numa postura orgulhosa, como o nosso maior inimigo, que é Satanás, que não quis se dobrar a esta verdade e arrastou consigo uma terça parte do céu, como a tradição ensina. Então nós somos filhos da verdade e na verdade devemos viver. Em Jesus Cristo, a verdade de Deus manifestou-se na sua totalidade. Cheio de graça e de verdade, Ele é a luz do mundo, porque Ele é a verdade. Então, Ele sendo a luz do mundo, Ele sendo a verdade, Ele clareia toda a treva, expulsa toda a treva de engano, de mentira, de falsidade, de aparências. A verdade é estabelecida, Ele é a luz do mundo. Ele é a verdade, quem nele crê não fica nas trevas. O discípulo de Jesus permanece na sua palavra para conhecer a verdade que liberta e que santifica. Com a verdade liberta e santifica. Aquilo que é fora da verdade escraviza, engana e leva ao pecado. O que está fora da verdade nos leva ao pecado. Porque a verdade é a santidade. A verdade de Deus é o caminho da santidade, é o caminho da plenitude. Em Cristo, a verdade foi plenamente revelada. Em Cristo também nós caminharemos num trajeto de santidade. Fora deste caminho, fora de Cristo, nós estaremos na ilusão, nós estaremos no engano. E caminharemos numa atmosfera de pecado, num ambiente de pecado. Porque fora de Deus, tudo é vão, tudo é pecado. Seguir Jesus é viver do Espírito de verdade, que o Pai envia em seu nome e que conduz à verdade total. Então, seguir Jesus é viver neste Espírito, no Espírito Santo, o Espírito que anima o Cristo, o Espírito que apessoa o amor na Santíssima Trindade. Este Espírito que conduz à verdade, que esclarece a verdade. Se Jesus é a verdade, o Espírito Santo vai nos convencer desta verdade.
E sem a ação do Espírito Santo, o nosso coração se endurece. A mensagem deste que é a verdade chega aos nossos corações, mas não encontra abrigo, não encontra espaço, porque o coração está endurecido. Então, o Espírito Santo agindo nos dá este coração vivo, este coração dócil, um coração humilde que acolhe a verdade de Deus, e este Espírito nos convence de que esta verdade é a nossa felicidade, é o nosso céu, é o nosso paraíso, é o nosso lugar. É para esta verdade que nós fomos criados, nela devemos caminhar. Essa compreensão e essa convicção desta verdade é obra do Espírito Santo. A gente olha para a verdade revelada que nos chega através das Sagradas Escrituras, que nos chega através da doutrina, do magistério. E talvez, muitas vezes, alguns de nós olhamos e dizemos assim, mas isso aqui é muito ultrapassado, isso aqui é muito duro, isso aqui não faz sentido, isso aqui vai contra os meus princípios. Por que isso acontece? Porque essa pessoa ainda não teve a graça da intervenção do Espírito Santo na vida dela. Porque somente o Espírito Santo nos convence de que a verdade é revelada, de que Jesus é a verdade. Somente o Espírito Santo nos convence disso. Sem a intervenção dele, nós olhamos para essas realidades e ou repudiamos, ou negamos, ou rejeitamos, ou ignoramos. Porque somente o Espírito Santo nos convence. Como o próprio Jesus nos ensina no Evangelho de São João, no capítulo 14. É preciso que eu vá e vos envie o Espírito, porque ele vos convencerá a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Então, irmãos, peçamos o auxílio do Espírito, por isso que a gente sempre reza ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, porque se ele não nos convencer, estas palavras do catecismo, das Sagradas Escrituras, entrarão em nossos ouvidos, mas não cairão em nossos corações. E ele permanecerá duro, permanecerá no orgulho, permanecerá muitas vezes, nós permaneceremos talvez até no pecado. Então, vinde Espírito Santo e dai-nos um coração humilde e dócil. São Tomás de Aquino diz, os homens não seriam capazes de viver juntos se não tivessem confiança uns nos outros, isto é, se não se dissessem a verdade. Então a verdade também traz essa graça da confiança, da clareza, né, de a gente poder viver na transparência. Sem confiança, o conflito seria generalizado. Sem confiança, que é fruto da verdade, a confiança é um fruto da verdade, nós viveríamos em guerra, em distanciamento, sempre desconfiando um do outro. Então, a verdade gera confiança nas relações, o acolhimento, né? Como a gente falou agora há pouco, o Espírito Santo nos convencendo de que Cristo é a verdade, isso vai gerar em nós a confiança em Deus, a confiança de que Deus é e basta, de que nele eu sou feliz, de que nele, seguindo os mandamentos dele, eu serei pleno, eu serei realizado, completo, eu serei aquilo que ele pensa de mim, né? Aquilo que ele pensa de nós. Então, viver na verdade, né? Recebendo essa graça do Espírito, nós teremos a confiança, né? Acolhendo a verdade de Deus e também sendo verdadeiro com Deus, deixando cair as máscaras das nossas orações, na nossa relação com Deus. Nós não precisamos criar imagens falsas de nós mesmos para com Deus. Deus rejeita esse tipo de comportamento. Deus quer a verdade do nosso coração. Uma oração verdadeira e sincera diante de Deus escancara as portas do céu. Vence Deus. Deus se deixa vencer por um coração humilde, um coração verdadeiro, um coração que não impõe máscaras, que não impõe falsidades, mas um coração que se derrama aos pés do Senhor. Uma oração e um coração verdadeiro e sincero. Vence Deus, né? Deus se deixa vencer por um coração verdadeiro e sincero.
Então, ser verdadeiro diante de Deus, acolher a verdade de Deus, sermos verdadeiros uns para com os outros, isso gera confiança, isso gera estabilidade, isso gera fidelidade no meio de nós, em nossa casa, em nossa família, em todos os tipos de relação. Devemos sempre buscar a verdade que precisa ser vivida e dita e expressada sempre na caridade, sempre com prudência, sempre com cuidado, para que essa verdade não seja uma coisa pesada, uma coisa que fira, mas na caridade, na sabedoria que o Espírito Santo pode dar. Então, a virtude da veracidade dá justamente aos outros o que lhe é devido. A veracidade observa um justo meio termo entre o que deve ser dito e o segredo que deve ser guardado. Implica honestidade e discrição. Por justiça, um homem deve honestamente ao outro a manifestação da verdade. Veja só, por justiça, ou seja, dar ao outro o que ele merece. Isso é ser justo com o outro. Então, nós devemos ser justos com o outro quando nós honestamente damos ao outro a manifestação da verdade. Então, entrar num diálogo de verdade com o outro, dizer a verdade com o outro, nessa medida, nessa justa medida, nesse justo meio termo entre honestidade e discrição, né? Ou seja, a verdade que é manifesta com caridade para com o outro. Isso é um dever de justiça para com o outro. É a verdade. Por exemplo, um irmão que está no erro. Por justiça, ele merece ser corrigido. Ele merece receber de nós a manifestação da verdade. Ou seja, é um dever nosso, na caridade, dizer a verdade para o irmão. Chegar para ele e dizer, meu irmão, esse caminho que você está seguindo é um caminho de erro. É um caminho de pecado, é um caminho que vai lhe afastar de Deus. É um caminho contrário ao Evangelho, contrário aos mandamentos da lei de Deus. Estou dando um exemplo bem genérico. Né? Então a gente chegando dessa forma, sem condenação, meu irmão, mude de vida, senão você vai para o inferno, né? Colocando esse peso. Não é assim, mas na caridade, chegar para o irmão e mostrar a verdade a ele, essa atitude é uma atitude de justiça. Né? O irmão merece ser corrigido na verdade e na caridade. Então, a gente lembra de Cristo, né, diante de Pilatos. Diante dele, Cristo proclama que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. Né, a verdade sobre o Pai, sobre as coisas de Deus, a verdade sobre o próprio homem, sobre nós mesmos, né, sobre si mesmo. Cristo veio revelar a verdade sobre si mesmo, ele sendo homem e Deus, a sua missão. Não é? Então ele veio dar testemunho da verdade. Então o cristão não deve envergonhar-se de dar testemunho do Senhor. Em situações que exigem a confissão de fé, o cristão deve professá-la sem equívoco, conforme o exemplo de São Paulo diante dos seus juízes. É preciso guardar uma consciência irrepreensível diante do Deus e dos homens, como a gente pode ver um exemplo de Atos 24, versículo 16. Então, diante dos desafios deste mundo, das situações exigentes, que nos colocam em uma berlinda, né? O cristão não deve se envergonhar de dar testemunho da verdade. Isso pode trazer algumas consequências. Consequências de perseguição, como se diz hoje, né, de cancelamento, né, é um termo utilizado aí nesse mundo atual de redes sociais, né, mídias digitais. Então, perseguição, de rejeição, de esquecimento, que nos talvez nos leve a ser ignorados, né? Esquecidos, enfim. Mas
O cristão sabe que a recompensa dele não está neste mundo. A recompensa dele é uma recompensa numa vida futura, numa vida plena. Tudo aqui passa, inclusive as rejeições, as perseguições, tudo passa. Tudo passa. A recompensa do cristão, o gargalhadão do cristão não é deste mundo, né? Do mundo futuro, é a vida eterna, né? Jesus diz no Evangelho, né? Aquele que tiver vergonha de mim, também me envergonharei dele diante do Pai. Né? Veja só, então, como cristãos, como pessoas que se encontraram com a verdade e que tiveram um choque com este amor ardente do Senhor e que encontra neste amor a saciedade do seu coração, esta pessoa não vai ter vergonha de dar testemunho do Senhor, testemunho da verdade. Essa deve ser a nossa postura diante dos desafios. São muitos desafios, são muitas propostas, são muitas tentações que chegam até nós. Mas qual é a verdade que liberta, que salva, a verdade que nos une ao Cristo, que testemunhou a verdade até a última gota de sangue, até a morte numa cruz, até a ressurreição. É Cristo o nosso modelo. Ele é a nossa referência, Ele é o nosso caminho, Ele é o nosso princípio e o nosso fim, o nosso alfa e o nosso ômega. A nossa vida está nas mãos dele, está sob os olhos do Pai. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Dar testemunho da verdade. O dever dos cristãos de tomar parte na vida da igreja leva-os a agir como testemunhos do Evangelho e das obrigações que dele dimanam. Este testemunho é transmissão da fé por palavras e obras. Este testemunho é transmissão da fé por palavras e obras. Aquilo que a gente diz, aquilo que a gente fala, é um testemunho coerente, a coerência de vida. É uma coisa que o mundo tem sede. O mundo espera a manifestação dos filhos de Deus através de uma coerência de vida. É nós que professamos o Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós que cremos na Santíssima Trindade, na ressurreição da carne, na vida eterna. Nós que cremos nos dogmas, nós que cremos na autoridade da Igreja, nas Sagradas Escrituras, nos sacramentos. Nós que cremos e dizemos isso. Nós precisamos ter uma vida coerente, ou seja, as obras devem resplandecer a profissão da nossa fé, a fé que nós professamos. É esse testemunho da verdade que o mundo espera, que o mundo tem sede, que o mundo aguarda, que o mundo quer ver em nós cristãos. Que a coerência de vida em todos os âmbitos, em todos os sentidos, em todas as dimensões da vida. Coerência de vida é o melhor testemunho da verdade que nós podemos dar depois de um martírio, né? Depois de um martírio. É a coerência de vida. O mundo tem sede de pessoas coerentes, de pessoas que agem de acordo com aquilo que dizem, de acordo com as suas crenças. Nós cremos num Deus vivo, nós cremos que o que Deus espera de nós é a santidade. Então a nossa vida deve ser uma vida que busca a santidade, em caminho de santidade, em caminho de santificação. Esse é o maior testemunho que as pessoas esperam de nós. Então todos os fiéis cristãos, onde quer que vivam, têm a obrigação de manifestar pelo exemplo de vida e pelo testemunho da palavra o homem novo, de que se revestiram pelo batismo e a virtude do Espírito Santo, com que foram robustecidos na confirmação. Então nós temos o batismo que nos tornou homens e mulheres novos, filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, com a graça santificante. Depois nós recebemos a confirmação, nós comungamos daquele que é a salvação na Eucaristia, do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo.
a nossa vida deve resplandecer esta novidade em nós, esse homem novo, esta mulher nova. As nossas obras, as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas respostas devem resplandecer, devem ser uma testemunha da fé que nós professamos, né? Devem testemunhar aquilo que nós cremos. E a igreja fala do martírio, né? No parágrafo 2473, o martírio é o supremo testemunho dado em favor da verdade da fé. Designa um testemunho que vai até a morte. O mártir dá testemunho de Cristo, morto e ressuscitado, ao qual está unido pela caridade. Então veja, como eu falei, né? Depois do martírio, o maior testemunho que nós podemos dar é a coerência de vida. Porque o martírio é esse testemunho até a morte. Né? A gente olha para os santos e vem para os mártires e vem lá eles sendo tentados a negarem a fé em Cristo. E eles trocam a vida por uma negação. Eles preferem perder a vida do que negar a verdade. Então, eles se submetem à verdade e colocam a própria vida à disposição da verdade. Fazem da vida um holocausto de amor. A vida deles foram consumidas até o fim, em vista de um louvor, o louvor do testemunho da verdade. Que coisa linda, que coisa bela, o testemunho da verdade, que vai até o fim, até as últimas consequências, até a morte. É a isso que nós somos chamados. Talvez não, em alguns locais ainda existem martírios, em outros não. Talvez você e eu não vamos passar por isso, né, pelo martírio, mas existe o martírio branco, né? Aquele que, quando a gente testemunha a verdade, aquilo ali gera uma rejeição do ambiente, gera uma perseguição, né? Talvez não chegue à morte, né, a nos matarem, mas nos despedem de um trabalho, nos escanteiam, né? Somos alvo de zombaria, né? Somos alvo de zombaria. É o martírio branco dos tempos modernos, né? E no parágrafo 2476, a partir deste parágrafo, a igreja vai apresentando algumas ofensas à verdade. Por exemplo, o falso testemunho e o perjúrio. Uma afirmação contrária à verdade feita publicamente reveste-se de gravidade particular. Perante um tribunal, é um falso testemunho. Uma afirmação contrária à verdade feita publicamente. Quando mantida sob juramento, é um perjúrio. Então, se a pessoa jurou falar a verdade e conta alguma coisa que é contrária à verdade, ela comete um perjúrio. Esses modos de agir contribuem quer para condenar um inocente, quer para absolver um culpado, ou aumentar a pena em que tiver incorrido o acusado, e comprometem gravemente o exercício da justiça e a equidade da sentença pronunciada pelos juízes. Então, já são duas ofensas contra a verdade aqui, né, que a igreja apresenta. O falso testemunho e o perjúrio. O perjúrio é um falso testemunho dado, né, dito sob juramento. O respeito pela reputação das pessoas proíbe toda e qualquer atitude ou palavra suscetíveis de lhes causar um dano injusto. Então, torna-se culpado de juízo temerário, que é outra ofensa. O que é o juízo temerário? Aquele que, mesmo tacitamente, admite como verdadeiro, sem prova suficiente, um defeito moral ao próximo. É aquele julgamento que a gente faz do outro sem ter provas, né? Fulano mentiu, mas eu não tenho provas que ele mentiu. Isso é um juízo temerário. A maledicência é outra ofensa contra a verdade. Aquele que, sem motivo objetivamente válido,
revela os defeitos e as faltas de outras pessoas que os ignoram. É a pessoa que sai dizendo à torta e à direita, como a gente diz, né? Os defeitos dos irmãos ou as faltas dos irmãos sem um motivo objetivamente válido. Às vezes é necessário a gente expor algum delito do irmão, alguma falta do irmão. Por exemplo, se a gente sabe que aquele irmão cometeu algum tipo de crime, né? Ou, por exemplo, roubou na empresa e abre-se um inquérito contra aquela pessoa, um processo jurídico contra aquela pessoa, e nós somos convocados a, sob juramento, dizer o que a gente sabe daquela pessoa, né? Então ali a gente tem um motivo válido, motivo objetivamente válido para expor uma falta da pessoa. Mas se não existe nenhum motivo, né, não tem porquê de a gente sair espalhando os defeitos e as faltas dos irmãos. Não tem porquê. Fazer isso faz com que a gente incorra no pecado da maledicência. É uma falta contra a verdade. E a calúnia. Aquele que, por afirmações contrárias à verdade, prejudica a reputação dos outros e dá ocasião a falsos juízos a seu respeito. É dizer algo mentiroso sobre a outra pessoa e isso gerar julgamentos errados sobre aquela pessoa, né? Falso juízo sobre a pessoa. Então a gente já viu aqui algumas ofensas contra a verdade. Falso testemunho, o perjúrio, o juízo temerário, a maledicência e a calúnia. Mas não para por aí. A jactância ou vanglória constitui um pecado contra a verdade. O mesmo se diga da ironia, que visa depreciar alguém, caricaturando de modo malévolo um ou outro aspecto do seu comportamento. Então veja só, vanglória ou jactância, a mesma coisa. A gente aumentar as qualidades de uma pessoa, geralmente a gente se vangloria, né? A gente se vangloria, então a gente se enche, a gente se eleva, né? Como o Evangelho diz, né? Aquele que se exalta será humilhado. Muito cuidado, né? Então, essa vanglória também é uma ofensa contra a verdade, porque ela é contrária à verdade. Nós somos isso aqui, nós dizemos que somos isso aqui. Por exemplo, uma empresa que cresce, uma empresa que tem 100 pessoas e que ela, com o trabalho de todos, aquela empresa se desenvolve. Todos têm uma parcela de contribuição no processo de crescimento da empresa. Mas aí vem um supervisor lá e diz: eu sou responsável pelo crescimento da empresa. Se não fosse eu, essa empresa não teria crescido. Isso é uma vanglória, porque não corresponde à verdade. A verdade é que todos contribuíram, todos colaboraram. E a ironia, né? Assim, visa depreciar alguém, caricaturando de modo malévolo. A gente sabe que é uma ironia. Então, essas palavras de ironia, de sarcasmo, tudo isso fere a verdade, porque é uma palavra que é dita, mas que tem um outro sentido, não é um sentido verdadeiro, né? É sempre assim, eita, como fulano é santo, né? Na verdade, a gente está querendo caricaturar a pessoa, tá? A gente sabe que a pessoa não é santa, mas a gente diz assim, sabe, com aquele tom aquele tom maldoso, né? A ironia, o sarcasmo, né? Isso também não corresponde à verdade, é uma ofensa contra a verdade. E a gente cai muito facilmente na ironia, né? Assim, muitas vezes a gente nem percebe que está sendo irônico. Estamos sendo irônicos, né? Então, muito cuidado também. Não é uma linguagem evangélica, uma linguagem casta, pura, uma linguagem de caridade. Não é uma linguagem sarcástica, uma linguagem que mais divide do que gera comunhão. Aí a mentira, né, consiste em dizer o que é falso com a intenção de enganar. A gente diz uma coisa falsa com essa intenção mesmo, né, de enganar. A gente sabe que
que não é verdadeiro e que a gente quer mostrar uma coisa diferente daquilo que realmente é para aquela pessoa, para outra pessoa. Então, a mentira, né? O Senhor denuncia na mentira uma obra diabólica. Vós tendes por pai o diabo, nele não há verdade. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Evangelho de São João, no capítulo 8, versículo 44. Né? Na gênese do pecado original está a mentira. Deus diz, vocês não devem comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal que está no meio do jardim. Aí chega a serpente e diz, não, é mentira dele. E vocês podem comer, porque ele sabe que quando vocês comerem, vocês serão como deuses, iguais a ele. Veja, na base, na gênese do pecado original, está uma mentira. Está uma mentira. Então, viver na verdade é viver em Cristo. Viver na mentira é viver longe de Cristo e mais próximo do pai da mentira. É imitar. Mentir é imitar o pai da mentira. É reproduzir aquilo que lhe é próprio, que é a mentira. Então, nós devemos renunciar a toda mentira, né? Da mentira pequena, né? Toda mentira deve ser renunciada, toda falsidade, né? Toda palavra de vanglória, toda maledicência. Nós devemos renunciar em vista de nos aproximarmos do Cristo, porque a mentira nos afasta dele. E nós vamos pecar. O pecado nos afasta de Deus, né? Nos rouba a graça, nos afasta da graça, né? Impede a ação da graça em nossa vida. E se for pecado mortal, a gente sabe que a caridade é destruída em nossos corações. Então vamos renunciar, meu irmão e minha irmã. Façamos uma revisão de vida, um exame de consciência. Humildemente, peçamos a Deus o seu perdão no sacramento da confissão. Né? Vamos nos reconciliar com aquele que é a verdade e nos submeter a este Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. A verdade é a ofensa mais direta. A mentira é a ofensa mais direta à verdade. Mentir é falar ou agir contrariamente à verdade para induzir um erro, lesando a relação do homem com a verdade e com o próximo. A mentira ofende a relação fundamental do homem e da sua palavra com o Senhor. Então, fere esse fundamento da nossa relação com Deus, que é verdade e que espera se relacionar conosco na verdade, espera também a nossa verdade. Renunciemos à mentira. Então, a gravidade da mentira mede-se pela natureza da verdade que ela deforma, atendendo às circunstâncias, às intenções de quem a comete e aos danos causados àqueles que são suas vítimas. Embora a mentira em si não constitua mais que um pecado venial, torna-se mortal quando lesa gravemente. Né? Vale aí os mesmos critérios de se definir se um pecado, qualquer pecado é mortal ou venial. Né? A gravidade da mentira mede-se pela natureza da verdade e ela deforma, atendendo às circunstâncias, às intenções de quem a comete e aos danos causados àqueles que são suas vítimas. Embora a mentira em si não constitua mais que um pecado venial, torna-se mortal quando lesa gravemente. Então sempre vai depender das circunstâncias, da pessoa que foi vítima da mentira, do prejuízo causado. A gente vai definir a gravidade da mentira e também, né, por consequência, a gravidade do pecado. Né? Às vezes, por exemplo, uma pessoa que está passando muita necessidade, né, e vai na casa de outra pessoa, né, e pede e diz que está precisando de um dinheiro para comprar algo, né, uma lata de leite ninho
para uma criança que está em casa, né? E essa pessoa também pode ser que ela tenha vícios de drogas, né? E diz que vai comprar uma lata de leite ninho e, na verdade, pega aquele dinheiro e vai comprar alguma pedra de crack ou outra droga, né? Enfim, essa pessoa ela não está em sã consciência, ela não lesou aquele que deu lá R$ 2, R$ 3, R$ 5, R$ 10, enfim. Ela lesou, mas não foi tão grave, né? Não causou um prejuízo tão grande. Então, esse pecado talvez seja menos grave do que aquele que teria todas as condições de dizer a verdade, mas, por exemplo, chega num tribunal, né, e por vingança do réu, inventa uma mentira, cria um fato que é falso, cria uma coisa falsa, né, uma fala falsa, e prejudica aquele réu é condenado e tem ali 10 anos de prisão, né? Veja só, a pessoa por vingança teria todas as condições de falar a verdade, mas por vingança criou aquela mentira e prejudicou em muito aquele réu. Então, essa mentira é mais grave, o pecado vai ser mais grave. No parágrafo 2487, a Igreja ensina que qualquer falta cometida contra a justiça e contra a verdade implica o dever da reparação, mesmo que o autor tenha sido perdoado. Então, mesmo que aquele que contou a mentira, né, aquele que faltou com a verdade, tenha sido perdoado por aqueles que foram vítimas daquela mentira, né, daquela inverdade, a pessoa tem que reparar, né? E às vezes isso acontece com uma declaração pública, né, com uma confissão pública de esclarecimento dos fatos, né, uma confissão de que a pessoa mentiu, de que a pessoa faltou com a verdade, né? Então precisa ser reparado também, né, quando se faltar com a verdade. E a Igreja ensina que a verdade deve ser dita na caridade, né, com aquele meio termo entre honestidade e discrição. Diz assim: o direito à comunicação da verdade não é absoluto. Cada um deve conformar a sua vida com o preceito evangélico do amor fraterno, mas este requer, em situações concretas, que avaliemos se convém ou não revelar a verdade a quem a pede. É a caridade e o respeito pela verdade que devem ditar a resposta a qualquer pedido de informação ou de comunicação. O bem e a segurança dos outros, o respeito pela vida privada e pelo bem comum são razões suficientes para calar o que não deve ser conhecido ou para usar uma linguagem discreta. Então, a verdade sem a caridade é uma tirania. É uma tirania. Por isso, ela deve ser sempre ponderada, deve ser sempre discernida, para ser dita se for solicitada, né, como diz aqui, qualquer pedido de informação ou de comunicação. Esse pedido deve ser ponderado, deve ser analisado, né, no momento certo. Tem verdades que nós nunca devemos negar a verdade, né, ir contra a verdade. Mas algumas verdades não precisam ser conhecidas, como diz a Igreja, né? Porque se essa verdade, se determinados fatos forem revelados, o prejuízo será muito maior do que se eles não tivessem sido revelados. Né? Às vezes a questão da dignidade da vida, a proteção da vida, o dever de evitar o escândalo, né? Muitas vezes é melhor se calar, não negar. Né? Se existir um motivo objetivamente válido, como nós vimos em outros trechos aqui do catecismo, né? A verdade tem que ser revelada. Mas dependendo do caso, é melhor ela ser contida, né? Não negada, jamais negada. Jamais
ser alvo de falsidade, né? Mas calada, né? Só ser conhecida se for realmente necessário. Aí a igreja também fala sobre o sigilo do sacramento da reconciliação, que é sagrado, e não pode ser revelado sob pretexto algum. O sigilo sacramental é inviolável, pelo que o confessor não pode denunciar o penitente, nem por palavras, nem por qualquer outro modo, nem por causa alguma, em nenhuma situação, o sigilo sacramental, né, o sigilo do sacramento da reconciliação deve ser quebrado. Por pior que seja o pecado, muitas vezes esse pecado será fruto de crimes graves. Mesmo assim, o sacerdote não pode revelar aquele crime em hipótese alguma. Em hipótese alguma. A igreja também ensina sobre o uso dos meios de comunicação, né? Ela diz assim no parágrafo 2494: a informação midiática está a serviço do bem comum. A sociedade tem direito a uma informação fundada na verdade, na liberdade, na justiça e na solidariedade. O uso reto deste direito requer que a comunicação seja, quanto ao objetivo, sempre verídica, e quanto ao respeito pelas exigências da justiça e da caridade, completa. Quanto ao modo, que seja honesta e conveniente. Quer dizer, que na obtenção e difusão das notícias, observe absolutamente as leis morais, os direitos e a dignidade dos homens. Então, a informação ela tem que ser sempre verídica, com relação à justiça e à caridade, sempre completa, e com relação à forma, sempre honesta e conveniente. Isso é muito importante, né? A gente vê em tempos de fake news, às vezes alguns veículos midiáticos dão as notícias com certo viés ideológico, ou a notícia incompleta, ou outros meios de comunicação que são populistas, que só querem a audiência, ferem a dignidade do homem quando expõem notícias até completa, mas inconvenientes, notícias de forma completa, mas de forma inconveniente, Por exemplo, se uma pessoa é estuprada em um determinado telejornal vai noticiar, não pode, se tem registros de câmera, aquele veículo de mídia não pode mostrar as imagens, porque vai ferir a dignidade da pessoa que estava sofrendo aquele crime, mas também das pessoas que vão assistir aquelas imagens. Então, é inconveniente mostrar as cenas de um estupro, por exemplo, ou de um assassinato também, porque fere a dignidade daquela pessoa assassinada, mesmo que morta, mas tem a família ali, que vê aquelas imagens, e daqueles que estão assistindo também. Então, os meios de comunicação precisam ter essa responsabilidade e precisam agir de acordo com os valores da moral, os valores do Evangelho, para que as notícias sejam verdadeiras, sejam completas e não meias notícias, meias verdades, e que sejam transmitidas de forma conveniente e honesta. Eles têm essa obrigação de agir desta forma, os meios de comunicação social. E por fim, ainda dentro do 8º mandamento, não levantar falso testemunho, a igreja faz uma observação sobre a arte. Que a arte também é um meio que deve transmitir a verdade, a verdade de Deus, a verdade da criação, a verdade sobre o próprio homem. A arte é um meio privilegiado de transmissão da verdade e da beleza. A beleza que é própria de Deus também. É um atributo divino. É uma dimensão através da qual nós também podemos conhecer a Deus, através do belo, do santo.
E a igreja ensina sobre a arte sacra, né? Faz uma observação sobre a arte sacra. No parágrafo 2502, a arte sacra é verdadeira e bela quando corresponde pela forma à sua vocação própria. Evocar e glorificar, na fé e na adoração, o mistério transcendente de Deus, sobre eminente beleza invisível da verdade e do amor, manifestada em Cristo, esplendor da sua glória e imagem da sua substância, no qual habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, a arte sacra é verdadeira e bela quando corresponde pela forma à sua vocação própria, que é evocar e glorificar na fé e na adoração o mistério de Deus. A arte sacra tem esta missão, de glorificar a Deus e de levar os homens a glorificarem a Deus, a amarem a Deus, a louvarem a Deus, a reconhecer Deus como este Criador que faz tudo de forma bela, perfeita e santa. Essa é uma observação sobre a arte sacra, mas a arte, de forma em geral, toda ela é vocacionada a manifestar a glória de Deus. Amém. Nós vamos concluindo os ensinos sobre o oitavo mandamento, Concluindo esta aula sobre o oitavo mandamento. Eu espero você na próxima aula. Vamos concluí-la com a oração final, pedir a Deus que nos liberte de toda mentira, de toda treva de engano, de falsidade, de sarcasmo, ironia, maledicência, perjúrio, falso testemunho, e nos insira num caminho da verdade, que é Ele mesmo, o Senhor que é o caminho, a verdade e a vida. Queremos te pedir esta graça, Senhor, de caminhar na Tua verdade. Liberta-nos, Senhor, de todo engano e ajuda-nos a renunciar a tudo aquilo que nos afasta de Ti, principalmente aquilo que é mentira, aquilo que é falsidade em nossa vida. Te pedimos, Senhor, esta graça por meio da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até a próxima aula. Deus lhe abençoe. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.